Escola Bíblica Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada da Assembleia de Deus Igreja Mãe. Revista Timóteo e Tito, servos de Deus e servos da Igreja. A nossa lição é a número 11, 2 Timóteo 4, combati o bom combate e guardei a fé. Nosso texto áureo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E a verdade na prática nos diz, devemos completar bem a nossa carreira cristã sem esmorecer na fé. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo Paulo relembrou a Timóteo da sua principal missão, pregar o evangelho. Além disso, aqui o apóstolo se despediu do ministério e da sua própria vida, fazendo um balanço do legado e deixando registradas suas últimas palavras antes de descer o martírio em Roma. Após mais de 30 anos de ministério, Paulo, o apóstolo, foi morto por volta do ano 67 depois de Cristo. Primeira volta do ano 67 depois de Cristo. Primeira parte, o dever solene, está lá no capítulo 4, dos versículos de 1 a 5. A subdivisão primeira diz fidelidade na pregação. Pregar a palavra é a principal missão de um pastor. Por isso, a palavra tem supremacia e a pregação primazia. O chamado é para pregar a palavra e não falar sobre a palavra. Ela é o conteúdo da mensagem e a autoridade do mensageiro. O pregador não cria a mensagem, ele apenas a proclama com fidelidade. Em 2 Timóteo 4:1, Paulo enfatizou que a consciência da prestação de contas nos encoraja a fazer o trabalho de modo cuidadoso e fiel. Ela também nos livra do medo dos outros, pois, afinal, nosso juiz supremo é Deus e nos estimula a prosseguir mesmo quando enfrentamos dificuldades. Predição da apostasia. Paulo não iludiu Timóteo com promessas vazias. Ele sabia que o tempo do fim é marcado por uma forte oposição ao Evangelho. Quais são as atitudes das pessoas? Em geral, as pessoas se sentem ofendidas com a sã doutrina, pois o Evangelho nunca foi popular. A verdade sempre fere mortalmente o orgulho do homem e denuncia a malignidade do seu pecado. Além disso, as pessoas se sentem atraídas pelas novidades e por isso tapam os ouvidos à verdade, lançando-se no colo das fábulas. Assim substituem a revelação divina por suas fantasias. Terrível engano. Fidelidade suprema a Deus. Mas o desinteresse das pessoas em relação ao Evangelho não deve determinar a atitude dos ministros de Deus. Longe de desistir de pregar, porque as pessoas estavam mais interessadas em novidades que na verdade. Paulo ordenou que Timóteo cumprisse cabalmente o seu ministério de evangelista. Para isso, Timóteo deveria ser sóbrio em meio aos entorpecidos, suportando as aflições em meio à oposição e pregando as boas novas de salvação em meio às distorções. Enfim, deveria completar o seu ministério em meio aos que retrocedem, pois não basta ao ministro apenas começar bem a carreira, é preciso terminá-la bem. Uma fé provada é uma fé fortalecida. Por meio das provas, bom combate. Em 2 Timóteo 4, 6 a 8, Paulo fez uma profunda análise do seu ministério e antes de fechar as cortinas da sua vida, abriu-nos uma luminosa clareira. Ele olhou para o passado com gratidão,
para o presente com serenidade e para o futuro com esperança. Combati o bom combate. É o seu olhar do passado com gratidão. Paulo conhecia as competições atléticas de sua época e utilizou essa metáfora para indicar sua vitória ante as lutas que houveram enfrentado desde sua conversão e o desenvolvimento do seu ministério. Seu combate na fé era em defesa da igreja, lutando pelos irmãos em Cristo. Era a luta contra os opositores que se levantavam contra a sua missão. Todos os apóstolos de Jesus eram homens que combatiam pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mas nenhum teve tantas oposições e ameaças quanto Paulo. Ele foi um obreiro muito perseguido, mas nunca desistiu da luta espiritual em prol do Evangelho. Completei a carreira. É seu olhar do presente com serenidade. Em sua carreira ou corrida, Paulo diz que não olhava para trás, mas para as coisas que estavam diante dele, prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitos têm começado a carreira da vida cristã, mas desistem ante os obstáculos, os problemas que surgem pela frente. Nessa carreira, as dificuldades são enormes, porque além de ser uma luta constante, o crente tem que carregar uma cruz de cada dia. Diante dessa realidade, após as experiências vividas em seu ministério, Paulo mostrou a Timóteo que tinha a certeza de que sua carreira como ministro do Evangelho houvera terminado, mas o fazia com a consciência tranquila, mesmo diante da morte, de que cumpria o seu dever para com Deus e sua igreja. Guardei a fé. É seu olhar para o futuro com esperança. Paulo quis dizer que não apenas lutou o bom combate e concluiu a carreira, mas não o fez de qualquer maneira. Ele guardou a fé. Isso quer dizer que ele foi fiel a Deus em todas as circunstâncias de sua vida cristã. Ele não se embaraçou com os negócios dessa vida e militou legitimamente. Guardar a fé significa guardar a fidelidade estrita a Cristo e a seus ensinamentos. E Paulo ensinou de modo eloquente sobre esse cuidado. O justo vive pela fé. A salvação é pela fé em Jesus. Paulo sabia o que era lutar e guardar a fé que uma vez foi dada aos santos. Nessa peleja jamais abandonou a verdade nem negou a fé. Ele certamente foi a maior expressão do cristianismo. Viveu de forma superlativa e maiúscula. Concluída a sua carreira, aguardava a coroa da justiça. Para o apóstolo Paulo, a morte dos crentes equivale a partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. É lucro. A Bíblia diz que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. É bem-aventurança, pois é ir para a casa do Pai. Visita de Timóteo. Terceira parte, saudade e despedida. Paulo almejava a visita urgente de Timóteo na prisão. Além da companhia, era a última chance de passar a missão para Timóteo. A presença de Lucas com Paulo na sua segunda prisão, testemunho da lealdade do médico amado. Lucas já havia acompanhado Paulo em sua viagem a Roma e em sua primeira prisão. Tíquico foi companheiro de Paulo em sua última visita a Jerusalém e portador das cartas às igrejas de Colossos e Éfeso. Possivelmente foi também o portador da segunda carta a Timóteo. Paulo também enfrentou privações, precisava de amigos para a alma, capa para aquecer o corpo e livros para a mente. Solidão. Como se já não bastasse tantos infortúnios, Paulo ainda provou o gosto amargo da traição. Demas era um cooperador de Paulo, mas desertou. Ele não deu nenhuma descrição de Alexandre, senão que trabalhava com cobre. O apóstolo também não descreveu quais foram esses muitos males. Alguns historiadores afirmam que foi Alexandre, que trabalhava com cobre, quem traiçoeiramente delatou Paulo, resultando em sua segunda prisão e consequente martírio.
Quando Paulo disse, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, não estava expressando um espírito vingativo, mas apenas entregando seu julgamento nas mãos de Deus, a quem pertencia esse direito. Paulo enfrentou a ingratidão. Seus amigos o abandonaram e ele orou para que Deus não levasse isso em conta. Começaram bem a carreira, mas a encerraram mal. O verdadeiro amigo não nos abandona na hora da aflição. Confianças no Senhor. Ele então reconheceu que havia sido abandonado pelos homens, mas que estava assistido por Deus. E significativo percebermos que Paulo não encerrou sua carreira frustrado. Não estava com sua alma amargurada, pois sabia que Deus não nos livra do vale, mas caminha conosco no meio do vale. Às vezes Deus até nos livra da morte, mas outras vezes Ele nos livra através da morte. Assim, em toda e qualquer situação, Deus é o nosso refúgio. Aleluia! Paulo encerrou sua última carta com uma tocante declaração de confiança no Senhor, algumas saudações e com uma bênção pessoal e coletiva. Estas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo, registradas nas Escrituras. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Ainda não terminamos a carreira que nos foi proposta, portanto temos muito a produzir dentro do reino de Deus, assim como Paulo fez. Cabe a cada um de nós avaliarmos a forma como temos combatido esse bom combate. Lembremos que desde já uma coroa incorruptível nos espera e será dada a todos que esperam com amor e dedicação a vinda do Senhor. A nossa aplicação pessoal nos diz: é possível completarmos bem a nossa carreira cristã sem esmorecer na fé. Para tanto, precisamos ter o desejo sincero de agradar ao Senhor com o nosso serviço ao reino de Deus. Só com a ajuda dele seremos vitoriosos.